A gente retomando isso, então, boa tarde a todos e a todas, né? Eu sou Danusa Monfort, sou professora titular aqui na UFABC, no Centro de Ciências Naturais e Humanas, e atuo no projeto, no programa de pós-graduação de ensino e história das ciências e da matemática, tá bom? Então, tanto orientando doutorado e orientando mestrado também, né? Então, hoje eu fiquei responsável por trazer essa discussão para vocês sobre revisão da literatura, levantamento bibliográfico, né? E aí eu já estava pedindo aqui no chat que o pessoal compartilhasse comigo as áreas que tem de interesse e tal, porque às vezes, né, a minha fala, dada a minha experiência na área de educação, vai estar mais focada para isso, mas eu quero que vocês vão trazendo perguntas para mim, a gente pode ir conversando aqui, conforme as necessidades e dúvidas que vocês tiverem, né? Alguém me falou aqui no chat, agradeço muito, desculpa, perdi o nome, comentou como está sendo a dinâmica de vocês, né? De fazer uma fala mais rápida no início e depois a gente ir, vocês trazerem algumas questões. Eu me planejei para deixar algum tempo lá no final para a gente conversar, mas eu preferia que, na medida que eu fosse falando, vocês trouxessem algumas coisas, né? Já tem uma pergunta aqui da Fabíola, eu vou tentar já responder ela, mas na medida em que eu for falando, gente, é importante para mim ter um feedback, já que a gente está meio à distância, se puder falar no chat, se quiser que abra o microfone, eu vou pedir que as pessoas se inscrevam, eu fico de olho no chat, né? E aí vocês podem também se inscrever pelo chat, eu quero falar, porque às vezes a gente abre duas ou dois aqui o microfone da confusão. Então, nessa coisa à distância, a gente não vê o outro, né? Não vê que ele está ali levantando a mão, se preparando. E lembrar que também tem uma ferramenta aqui de levantar a mão, que agora tem nova, acho que está aparecendo para vocês também, né? Então, vocês podem levantar a mão. Talvez o Caio me ajude aí a ver quem levantou a mão primeiro, mas é bom porque aí aparece para mim quem está com a mãozinha levantada, tá bom? Então, eu peço que... Eu vou trazer uma apresentação, mas como eu vou tentar colocar a cara de todo mundo aqui para eu ver vocês, não dá para ver todo mundo, mas eu vejo vários ali, vários. E eu trouxe essa apresentação, mas lembra, gente, qualquer dúvida, põe no chat, vamos, porque a conversa vai se desdobrando, né? Me lembra aí, pessoal, até que horas eu tenho com vocês, quanto mais ou menos vocês estão... tá durando essa conversa que vocês têm todos os dias. Tá bom, mas dizendo... Tá. Então, tudo bem, vamos lá. Ok. Então, fico feliz que a gente tem mais tempo, que eu sou falante, tá? Então, gente, já veio uma pergunta aqui, o meu inglês é básico, se é preciso ter um inglês avançado. Gente, eu não sei a seleção de... eu acho que ontem a Solange Locatelli esteve aqui, do nosso programa também, e explicou um pouquinho desse processo de seleção. Eu não tenho tanta familiaridade com outros programas na na UFABC, né? Mas a gente tem uma prova de língua, sim, é uma prova relativamente simples, tá? Em que você pode usar dicionário e tal, mas de compreensão. Agora, o legal do inglês é que, por exemplo, em várias áreas, a minha em particular, né, eu sou da educação e ciências, tem muita coisa boa em inglês, então é sempre bom a gente ter um domínio da língua, tá? Para a prova, em geral, é uma coisa de um exame de compreensão, com algumas questões, compreensão de texto e uso de dicionário, tá? A questão de abrir um mestrado em educação, a gente tem bastante interesse, não, estamos num momento meio difícil, mas tem pessoas que gostariam, sim, tem professores que estão interessados, tá? Não sei, está meio devagar as nossas iniciativas, mas acho que tem uma perspectiva, sim, tá? Júlia. Ana, deve ser Juliana.
Então, estão as pessoas aqui me falando do que estão pesquisando, legal, educação física. Tá, isso. Então, é o que a Michelle está falando, essas provas para ingresso são mais ou menos tranquilas, mas eu realmente aconselho, se vocês tiverem condição e tal, de batalhar pelo inglês, porque ele abre muitas portas em termos de conhecimento. A gente vai ver aqui um pouquinho hoje, tá? Eu vou apresentar aqui a minha... Vocês me contam se está aparecendo, tá? Fiz uma coisa meio singela aqui, gente, para vocês. Mas é mais para puxar assunto mesmo, tá? Então... Deixa eu abrir a apresentação. Vocês estão vendo, pessoal? Sim. Eu consigo ver melhor o chat, tá, gente? Aqui do jeito que eu ajeito a minha janela, eu vejo a minha apresentação e o chat. Então, se alguém levantar a mão ou qualquer coisa, é mais fácil falar comigo aqui no chat, que eu ajudo vocês mais fácil, tá? Então, a ideia é um pouquinho de... Como eu vou passar por vários assuntos, às vezes eu vou dar umas paradinhas, mas vocês podem fazer alguma colocação aí no chat, se acharem importante, tá bom? Só pegar aqui. Opa. O que aconteceu? O que eu fiz? Bom, gente, eu coloquei aqui, eu imagino que, pelo que eu sei do programa desse curso de vocês, né, vou ter o foco aqui mais na questão da revisão da literatura, levantamento bibliográfico, né, e eu imagino que vocês já tiveram discussões bem interessantes sobre como é que faz um projeto e tal. Eu, recentemente mesmo, num simpósio do nosso programa, que ocorreu na semana passada, eu fiz uma fala sobre projeto, então eu tenho consciência que tem várias perspectivas, várias formas, né, igualmente interessantes de fazer, algumas não tão igualmente interessantes, né, mas existem várias formas de você fazer um projeto. Eu trouxe aqui só para, né, a gente se situar rapidinho, 2 modelos, assim, mais ou menos tradicionais que a gente trabalha, até, por exemplo, esse aqui da Dione, né, então, e esse que eu gosto bastante, que é de um livro já antigo, do Luna, né, e eu só trouxe isso aqui para a gente situar um pouquinho onde que nesse projeto, né, aparece a questão da revisão da literatura e tal. Então, esse autor aqui, ele vai destacar que tanto na construção do problema, quanto você, posteriormente, numa revisão da literatura ou na construção da fundamentação teórica e metodológica do seu trabalho, você vai ter que ter esse diálogo, né, com a literatura. Então, já desde a fase inicial do projeto, né, então tinha gente falando assim, não estou sabendo muito bem montar essa pergunta e tal. Então, desde essa fase inicial do projeto, a gente vai ter um diálogo com a teoria, ou aquele descreve como teoria, ou, de modo geral, a gente vai ter esse diálogo com outros autores do campo, tá? O Luna, ele vai falar nesse texto aí, que é tipo um manualzinho bem curtinho para elaboração de projeto, que essa revisão teórica, essa conversa com a teoria, né, com a produção do campo que já existe, ela passa por 2 coisas, né? Entender conceitos e teorias que são bastante presentes nesse campo e também passa por uma revisão empírica, né? Revisão empírica significaria o quê? Você vê atualmente, o que as pessoas sabem sobre isso? Que resultados já existem de pesquisas anteriores? Que procedimentos as pessoas usam para fazer essas pesquisas, né? Que fatores essas pesquisas indicam que são importantes nos resultados dessas pesquisas sobre o tema? Que propostas, né, para explicar e controlar, entre aspas, esses fatores aí nas palavras do Luna, são utilizados, os procedimentos empregados, e também
esses relatos que talvez tenham alguma forma de generalização, como é que eu faço a generalização para o campo e tal. Então, o que é? Quando eu entro nesse campo da teoria, gente, né, e aí ele está chamando aqui teoria, mas a gente está pensando o quê? A produção que já se sabe na área, né? Eu estou entrando nessa ideia de levantamento bibliográfico de revisão da literatura. Então, a gente vai ver que essa revisão da literatura, ela vai permear vários aspectos do projeto de pesquisa que a gente tem. Isso vai ficar mais claro, né, a importância da revisão da literatura, quando a gente pensa em 3 aspectos bem iniciais do seu projeto, né, quer dizer assim, esse projeto de problema de pesquisa e justificativa, a revisão da literatura e a fundamentação teórica. Então, esses elementos, eles derivam profundamente da qualidade da revisão da literatura, do levantamento bibliográfico que você fez, tá bom? Então, isso eu tirei dessa apresentação que eu fiz, na verdade, há uma semana atrás, né, no nosso simpósio lá da pós-graduação, em ensino e história da ciência e matemática, e um ponto que é importante a gente já de cara prestar atenção, gente. Então, quando a Elaine fala assim, eu não estou sabendo muito bem elaborar esse problema. A gente tem que entender o seguinte, tanto o problema quanto outros aspectos do nosso trabalho acadêmico, ele é uma questão de você dialogar com pessoas da sua própria área. Então, um projeto de pesquisa, ele vira acadêmico, né? Ele vai virar acadêmico na hora que ele dialoga com a comunidade acadêmica. Então, por exemplo, eu sou da educação em ciências. O meu problema, ele é um problema que, claro, me desperta individualmente, Danusa, mas ele também tem a ver com alguma coisa que é problemática para as outras pessoas da minha comunidade acadêmica. Então, por exemplo, ensino de ciência por investigação. Qual que é o papel do professor no ensino de ciência por investigação? Pode ser uma questão que eu tenho, porque eu tenho uma trajetória como professora, eu tive uma série de desafios a implementar e desenvolver ensino por investigação, mas isso não é um problema que só a mim interessa, é um problema que interessa a comunidade de pesquisa de modo geral. Então, se eu for nos periódicos da minha comunidade acadêmica, de educação em ciências, né, que eu conheço, eu vou encontrar outras pessoas falando sobre o assunto, né? Então, acho que o primeiro ponto de partida, assim, para fazer um projeto legal e para entender o que é um projeto de pesquisa e o papel do levantamento bibliográfico é entender isso. Fazer um levantamento bibliográfico é essencial, porque mostra que eu estou sabendo o que a minha comunidade sabe, né? Então, tenho essa noção dos resultados de pesquisa, dos procedimentos que as pessoas utilizam, tenho uma noção dos conceitos e teorias que elas utilizam, né, e que são importantes para a compreensão desse meu problema. Tenho também essa noção de que esse problema é interessante para a minha comunidade. Então, a revisão da literatura é essencial, né? Então, às vezes as pessoas vão falar, eu não passei, não sei por quê. Então, essa é uma medida importante. Você está fazendo um projeto acadêmico se você reconhece o que as pessoas da academia estão falando e têm para falar. Onde que a gente conversa? A gente conversa nos periódicos, nos livros, etc, tá? Isso também eu tirei da minha apresentação de quarta passada, gente, porque eu achei muito legal a gente pensar, então, nesse papel. Antes de mais nada, então, quando vocês começarem essa revisão da literatura e tal, para que eu estou fazendo isso, né? Então, tem esse autor, que é um autor que eu gosto, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, ele tem um blog, como eu gosto do trabalho dele, eu sigo o blog dele, tá? Leio as coisas dele. Ele, em abril, escreveu um texto que eu achei bem bonito, que ele faz uma retrospectiva da vida acadêmica dele e vai destacar o que seria importante, né? Então, a gente está pegando aí um professor universitário conhecido, que tem um papel importante na área de análise do discurso, com uma experiência longa, eu estou olhando porque ele quer falar, o que ele me fala? Ele me fala, então, nessa trajetória, gente, o que é mais importante, né? Então, ele vai falar de uma coisa que tem tudo a ver com a revisão da literatura.
Quando a gente lê o trabalho dos outros, gente, a gente se inspira, tá? Então, muito do trabalho acadêmico é de inspiração, né? Então, ele vai falar assim, o que a gente fazer pesquisa, né? Para ele, para o Blumaert, fazer pesquisa tem a ver com repensar ou despensar, eu estou traduzindo aí o inglês, né? Pesquisar numa buscar novamente, né? Em inglês é research, e questionar as coisas, né? Então, isso para ele é o cerne da pesquisa. Para fazer esse trabalho, gente, o que a gente precisa? A gente precisa se inspirar. Então, ele vai falar assim, esse trabalho é mais fácil quando a gente se permite se inspirar, né? No imenso volume de trabalhos, né? No volume imenso de trabalhos, desculpa, gente, que já existem aí, que as pessoas estão falando. Então, tem pessoas trazendo ideias muito interessantes, muito úteis para a gente construir a nossa pesquisa em cima disso. Além disso, né, a gente vai ter grupos, então vocês têm, gente, inclusive no Facebook, as associações, por exemplo, de pós-graduandos, elas têm Facebook, tem outros, e deve ter Instagram, que eu não tenho Instagram, gente. Então, tem outras redes sociais em que você pode entrar em contato com outras pessoas. Então, esse contato com colegas, com amigos, estudantes e tudo também é muito importante. Então, é uma troca. Como eu disse, o principal local de troca para a gente é o local das revistas, dos livros. A nossa troca é muito na forma escrita, nas publicações, tá? Então, vamos pensar essa primeira palavra. Eu leio e faço a minha revisão da literatura para me inspirar. E o outro ponto que aí Lavínia e Johnny vão trazer é que essa revisão da literatura, ela não é uma coisa que você vai achar um monte de coisa, né? Então, você faz aí uma busca, tem um monte de coisa. Mas você vai ter que fazer uma seleção, né? Então, não é uma caminhada pelo campo, você achar um buquê de todas as flores que se encontra. É um percurso crítico, né? Em que a gente vai estar sempre indo e voltando para a nossa pergunta. Qual que é o meu foco? O que eu estou querendo responder, né? E que vão ter alguns trabalhos que são mais interessantes e mais importantes. E tem alguns trabalhos que são melhores, têm melhor qualidade, e outros que têm pior qualidade, tá? Contribuem mais ou menos. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, trabalhos que não trazem uma super novidade para o campo, não trazem nada de novo. Esses trabalhos, eles são considerados de menor qualidade. Então, eu sou editora-chefe de uma revista da área de educação e educação em ciências, ensino de ciências, e a gente vai fazer uma seleção dos trabalhos. O que é bom para ser publicado aqui? Então, a gente sabe que nem tudo é igualmente bom, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, vocês vão estar não só entrando num universo novo, mas vão ter que... como é que eu posso dizer? Fazer escolhas, né, fazer considerações, fazer interpretações, explicar e justificar as suas escolhas. Esse exercício, gente, na entrada, quando a gente pede um projeto de entrada, claro que é um exercício mais inicial. Eu acho que eu quero tranquilizar vocês, na medida em que vocês ingressam num programa, vocês vão retomar esse exercício, né, com acompanhamento e vão conseguir avançar mais ainda nisso aí. Tá? Mas é muito importante que já nesse processo de seleção vocês vão amadurecer, identificar dificuldades, identificar alguns desafios. Então, é muito importante esse exercício de tentar, né, elaborar esse projeto de pesquisa inicial, que é uma prática comum em vários programas aí, principalmente da área de humanas, né? Que a gente tem essa prática bastante consolidada. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui, alguma ideia, alguma consideração que vocês queiram fazer? Alguma coisa que tocou vocês mais até o momento? Alguma preocupação? Alguma cara que vocês queiram fazer para mim? Legal, não?
Vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Tá bom, obrigada. Então, tá bom. Então, mas pode fazer uns emojis, sei lá. Tá. Gente, agora vamos pensar. Quando eu vou fazer esse levantamento bibliográfico que vocês têm que fazer, né? Então, vamos lembrar, eu estou fazendo, eu vou dar umas voltas aqui que eu fico indo e voltando, tá? Vamos lembrar que a gente tem duas coisas que a gente está pensando, ó. Eu estou fazendo esse levantamento teórico para quê? Para pensar o que estão falando sobre o meu tema agora, que resultado tem, como que eles costumam investigar isso, né? Eu, inclusive, posso me apropriar de algumas metodologias que estão circulando ali no meu tema e tal, né? Então, essa é uma coisa de uma revisão mais empírica, e eu também quero ver, por exemplo, essa questão de uma revisão mais teórica de quais referenciais e quais construtos são importantes naquele tema que eu estou trabalhando. Então, eu tenho ali essas duas coisas em mente, tá? Quando eu penso nesse levantamento bibliográfico que vocês estão fazendo, tá bom? A gente vai ter várias fontes, gente. Então, aqui eu tentei listar algumas, né? Que são mais clássicas, e eu, claro, eu vou aqui, eu tenho minhas preferências, tá, gente? Então, para a apresentação de hoje, eu vou falar um pouco do que eu uso mais, do que eu recomendo mais meus alunos usarem, né? Mas eu estou aberta, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato também, para uma conversa agora, depois, mas também para o futuro, tá bom, gente? E tenho certeza que outros colegas também. Tá, legal, Marcelo. O Marcelo está perguntando uma coisa importante aqui, que é uma pergunta legal. Então, qual que é a diferença entre referência bibliográfica e levantamento bibliográfico, tá? O levantamento bibliográfico é quase que uma ação nossa, tá? Então, nós, pesquisadoras, pesquisadores, a gente faz um levantamento bibliográfico. Então, o que é isso? Eu vou nessas fontes, até legal que eu estou nesse slide, Marcelo, eu vou nessas fontes e eu tento buscar aquilo que eu falei agora há pouco. Quais são os resultados atuais sobre o meu tema, como que eles estão investigando, quais conceitos e teorias estão apoiando esses estudos, tá? Então, esse é um processo de levantamento bibliográfico. Levantamento bibliográfico é uma busca por estudos, né, e textos que me ajudem a construir esse conhecimento sobre, né, o meu tema e sobre o que se fala, as dúvidas que ainda permanecem no campo sobre esse tema. Tá? Então, o levantamento bibliográfico é uma ação, praticamente, é um processo ali que a gente está sempre engajando nele. Tá? A referência bibliográfica é o quê? Depois que quando eu produzo um texto, né? Então, se a gente pegar um artigo qualquer, tá? Se você chegar lá no meu artigo, num capítulo de livro, qualquer produção acadêmica, o que a gente tem que colocar lá? A fonte, né? A referência bibliográfica, o que significa? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Eu devo ter alguma... bom... Então, eu tenho que contar para o outro o que eu usei. Então, vamos dizer, eu tenho um pensador que eu adoro, que é o Gregory Kelly. Então, eu uso ele como um referencial. Então, o que eu tenho que contar para o outro? Eu usei o Gregory Kelly como referencial, então não posso usar a palavra dele assim à toa, e eu vou citar o trabalho dele no meu próprio projeto, ou no meu próprio artigo. Então, a referência bibliográfica é essa menção que a gente faz a um trabalho que a gente usou. Deixa eu ver aqui se eu acho algum artigo que eu estou aqui no meu computador, vocês não vão ver, mas eu vou ver se eu baixei algum artigo aleatório aqui esses dias. Então, hoje mesmo eu estava baixando um artigo, não vou mostrar qual que é, tá? Mas, eu vou compartilhar a tela com vocês daqui a pouco, tá? Nem sei se é bom esse artigo, tá? Eu tinha mostrar o meu, né, para fazer propaganda. Mas vocês vão ver aqui, nem vou mostrar os autores, eu vou compartilhar a tela com vocês. Essa apresentação. Vou pegar uma outra apresentação aqui para vocês. Aqui. Tá. Então, eu peguei. Vocês estão vendo agora esse pedaço do artigo?
Sim. Então, aqui, tá vendo? Eu tenho as referências. Então, esses autores, eles estão fazendo uma discussão sobre a BNCC, tá? Então, tudo que eles usaram nesse trabalho para informar eles vão registrar como uma referência bibliográfica, né? Então, no meio do texto, se eu usei, por exemplo, essa discussão que o Barreiros ou a Barreiros fez lá na reunião da AMPED, eu vou citar ela lá no meu texto, né? Então, vamos ver aqui, deve ter alguma referência, a gente, em geral, tem que fazer uma referência, por exemplo, aqui, ó, em parênteses, né? Não sei se vocês estão vendo onde eu estou marcando aqui, mas olha só, então, essa pessoa, ela usou Macedo, Gabriel e Freitas para discutir essa ideia de que a construção de um currículo nacional foi avaliada, tarará, tarará. Então, como essa ideia vem dessas pessoas, né, ou como esse acontecimento tem a ver com a produção dessas pessoas, ele vai ter que referenciar ela. Então, a referência a Macedo aqui, essa eu conheço, Elizabeth Macedo, e Gabriel estão aqui, né, explicando a sua fonte. Então, tem toda uma normatização para como eu coloco essa fonte e tal. Mas isso é super importante, porque, por exemplo, eu quando vou ver um artigo, gente, uma das coisas que eu vejo eu vou na referência, porque eu quero ver com quem que ele está dialogando, tá? Ele está usando referenciais interessantes. Então, a Macedo publicou aqui na Educação e Sociedade. Eu, Danusa, sei que é uma boa revista e eu conheço a Macedo. Sei que ela é importante lá no campo do currículo. Então, isso já me ajuda a entender mais ou menos, né? Tá falando aqui com o Antônio Flávio Moreira. Então, é muito importante isso, a gente já tem quando você entra no meio acadêmico, é super importante com quem que eu tô falando. Então, a referência bibliográfica é essa coisa mais concreta aqui, tá, Marcelo? Que a gente coloca no texto mesmo, é um treco do texto, tá? É uma parte do nosso texto acadêmico. E vocês vão colocar isso lá no seu projeto. E a gente avalia isso, quer dizer assim, essas referências que vocês estão olhando são atuais, né? São importantes, são de autores importantes na área, né? Vocês estão por dentro da discussão, por isso que é desafiante, né? Deixa eu parar aqui. Espero que tenha ajudado aqui alguém. Então, no levantamento, isso. Você vai colocando um a um e fazendo essa conexão, Marcelo. Então, no levantamento, é a ação de você ir buscar os seus trabalhos, as suas fontes. Uma vez que você organizou as suas ideias, você vai relacionando. Ó, essa ideia aqui tem a ver com o que esse autor propôs, né? Então, eu vou voltando aqui para a apresentação, gente, porque é muito legal para a gente pensar várias coisas. Eu agradeço a sua pergunta, Marcelo. Tá? Porque aqui, ó, então, vou voltar lá de novo, olha, então, por exemplo, olha, eu já sei que em 2019 saiu um artigo, né, que mapeou como que as práticas científicas estavam presentes na BNCC, tá? Eu acho que é de 2018, lá um artigo da Lúcia Saceron. Então, eu já sei, né, que esse é um resultado que ela teve lá, analisando a BNCC, ela viu que as práticas científicas são raras, tarará. Então, eu vou dizer que tem esse resultado, né, esse ponto aqui do resultado, e vou dizer, né, que foi um achado da Saceron. Então, isso tudo vai aparecendo no projeto. A Marivalda perguntou quão recentes tem que ser as referências. Então, é importante que a gente tenha algumas referências recentes. Então, claro, por exemplo, eu uso Vygotsky. Então, uma referência ao Vygotsky não é recente, né? Mesmo que seja uma tradução recente, a coisa é bem antiga mesmo, né? Então, tudo bem. Mas, por outro lado, se eu colocar só coisa antiga, o que eu estou mostrando, né? Não estou acompanhando o movimento das discussões. Então, imagina, nós todas e todos aqui temos uma curiosidade sobre alguma coisa. Eu vou trabalhar, vocês vão trabalhar, então Marcelo está fazendo coisa, Marivaldo está fazendo coisa, Elaine está fazendo coisa, Daniela está fazendo coisa. Então, todos nós estamos aqui investigando isso aí.
Claro que nesse processo de 10 anos na educação, ou 5 anos, ou 2 anos, ou 1 ano, algumas coisas novas vão surgir, né? Então, é importante, sim, eu ter alguma coisa recente. Não significa que tem que ser tudo recente, né? Mas é muito importante para você demonstrar que você conhece as últimas coisas, porque você não vai fazer uma investigação velha. Então, a gente fala muito, olha, esse trabalho já está datado, né? Porque depois que a pessoa propôs aquilo, descobriu coisas novas. Então, descobriu as coisas novas. Então, aquele trabalho não faz mais sentido. Da mesma forma, às vezes a gente vai fazer assim, eu vou dar um exemplo bem comum em educação e ciência. Então, no início da área, né, lá quando a área foi se constituindo, um tipo de investigação muito interessante era investigar quais eram as concepções alternativas dos estudantes, tá? Então, a gente investigava isso, concepções alternativas dos estudantes. Mas, hoje em dia, isso já não faz mais sentido, entendeu? Porque é uma coisa que já foi tão mapeada, já tem tanta coisa, você já tem outras discussões sobre se mudança conceitual é realmente uma perspectiva adequada, né? Potente, consistente, para a gente pensar em educação e ciências. Então, isso é uma coisa questionada. Então, essa coisa de você olhar algo mais atual é muito importante, tá, Marivaldo? É muito legal você ter esse contato com alguma coisa recente. Então, claro, vocês estão fazendo um projeto de entrada, né? Então, claro que a gente não pode esgotar, mesmo no mestrado, no doutorado, a gente tem um limite. Mas é bom você olhar algumas coisas recentes, sim, tá bom? É essencial para que você não proponha uma pesquisa que não faz mais sentido de ser feita, né? Uma coisa velha, que todo mundo já sabe, né? Tipo assim. Não vamos usar exemplo, né? Porque pode complicar para mim, mas pode ter vários exemplos aí simples de coisas que todo mundo já sabe que a gente tem que seguir em frente, né? Não vamos pesquisar coisas que a gente já sabe, né? Então, por exemplo, o aquecimento global a gente já sabe que ocorre. Então, no campo de pesquisa, a gente pesquisa os processos, formas de mitigar, previsões, modelos, a gente não pesquisa se existe ou não, né? Então, é a mesma coisa que pode fazer um paralelo aí, da gente estar ligado nas coisas que são mais recentes aí, é importante também, tá? Beleza. Gente, então, voltando para as fontes, bom, Danusa falou aqui, tô já, nossa senhora, tô perdido com essa coisa, muita coisa, né? Como que eu vou escolher e tal. Então, gente, o que eu acho que é interessante a gente lembrar? Então, tem várias fontes aqui, que eu vou conversar com vocês um pouquinho. Então, em termos de artigos, tá? O que eu vou dizer para vocês é bem interessante, às vezes, quando a gente está começando, querendo entrar, olhar para algumas revisões. Então, às vezes, essa coisa que a Marivalda falou, uma coisa recente. Então, se eu acho uma revisão sobre o tema relativamente recente, então, vamos dizer assim, inclusão, né? Ou, por exemplo, questões étnico-raciais na educação em ciências. A gente pode achar textos de revisão em periódicos, e também a gente encontra muito em handbooks, né? Então, a gente vai ter na minha área, por exemplo, são esses livros, esses compêndios com grandes autores e tal. Então, a gente tem lá um handbook de Science Education. Esse handbook aí, ele vai sempre ter capítulos sobre temas, revisando um pouco tudo que já foi feito e o que é mais atual, tá? Então, essa é uma boa entrada no campo. Tá? Essas revisões que saem, você vai encontrar em periódicos artigos de revisões e também vai encontrar em vários handbooks ou coletâneas algumas coisas bem importantes aí também. Isso, olha só, a Karen está falando uma coisa legal. Quando a gente vai lendo esses trabalhos, a gente vai vendo também que questões não resolvidas e que problemáticas estão no ar, né? Estão pegando a curiosidade, estão agregando os pesquisadores na investigação. Então, isso é muito importante. Quais são os debates? Quais são as dúvidas? Quais são as coisas que
com algumas descobertas novas, foram se revelando como potenciais novas dúvidas. Então, no campo de pesquisa, a gente está sempre assim, pergunta uma coisa, acha uma resposta, surge uma nova pergunta, porque eu encontrei aquela resposta. Então, esse caminhar é muito legal, e a gente vai poder, nessas revisões, acompanhar um pouco desse caminhar, e também saber um pouco sobre o que é mais atual, tá? Mas, muito importante também, né, aí eu vou dar um destaque aqui, né, é você, então, os artigos são a coisa mais dinâmica no nosso campo, né, então a gente tem artigos, também temos anais de conferência, que são a coisa mais dinâmica mesmo, né, são as ideias que estão surgindo ali, mas que são ideias menos elaboradas, então a gente costuma não utilizar tanto como base para nossas discussões, né, a gente vai preferir os artigos, que são coisas mais atuais, com uma dinâmica mais rápida, né, então eles têm um processo de tramitação que vai variar muito, né, mas vamos dizer que é de 6 a uns 6 meses, de 4 meses a 1 ano, um periódico vai passar por um artigo em periódico, o que acontece com ele, né? Então, eu produzo um estudo, eu vou submeter esse estudo a uma avaliação dos meus pares, eles vão criticar, vão apontar coisas a melhorar, eu vou publicar novamente, vou conseguir a publicação, né? Vou socializar isso em periódicos, e aí a gente tem contato com coisas bem atuais, tá? Então, eu vou destacar aqui hoje com vocês, gente, essa coisa de artigos em periódicos, que são coisas muito importantes, tá? Que vamos dizer assim, eu diria que é o melhor veículo para vocês estarem atentas e estarem atentos, tá? Esses periódicos, né, a gente às vezes vai encontrar eles disponíveis em algumas bases de dados, é muito interessante, eu também vou conversar um pouquinho com vocês, tá? A gente pode fazer uma busca por artigos, né, pensando nos periódicos onde eles estão, então eu conheço os periódicos da minha área e acompanho, eu acho que é legal vocês também verem isso, Educação física, alguém falou aí que tem interesse em estudar. Qual que é um periódico mais importante aqui, ou alguns periódicos mais importantes que um professor lá da pesquisa em educação física vai me indicar? O que eu tenho que ler, né? Então, você já segue esse periódico, tá? Já vai lá e começa a seguir ele, olhar todo mês, quando ele sai. Hoje nós temos volumes únicos que têm renovação toda hora, todo momento, então acompanha esse periódico. Outra forma de achar artigo, que eu vou conversar com vocês, é fazer buscas em bases de dados, né? Fazer essa busca. Outra forma também de achar artigos, como eu disse, por exemplo, eu vou numa revisão, um artigo de revisão, ou vou num artigo ou num capítulo de um handbook e acho lá artigos que são interessantes. Também é uma forma da gente ver via, como o Marcelo estava mencionando lá, que é a referência bibliográfica lá num artigo que eu leio, ou num capítulo de livro que eu leio, vira uma fonte para eu ir avançar no meu conhecimento aprofundado, tá bom? Então, tem várias formas de eu encontrar esses artigos, tá? Como eu disse, a gente vai ter livros também sobre a nossa área, a gente pode identificar livros bons pensando nessa coisa de coletâneas e handbooks relacionados ao tema que eu estou pensando, assim como a gente conhece às vezes autores, eu vou falar muito disso, né? Em termos de artigos, também eu faço muito isso. Tem redes sociais de pesquisadores. Então, tem o Facebook dos pesquisadores, que chama ResearchGate, academia.edu, e a gente segue quem a gente gosta, porque aí vem um aviso, fulano publicou uma coisa, né? Então, a gente segue muito autores, e livros também podem ser identificados via esses autores, tá? Eu vou falar um pouquinho menos com vocês, mas muito importante também são teses. Então, teses e dissertações estão disponíveis em bases. Vocês vão ver que a CAPES tem, eu vou mostrar para vocês aqui o portal da CAPES, ela tem acesso livre a várias teses e dissertações, que também é uma coisa importante, né? Para vocês consultarem, mas lembrando, as teses, elas passam por bancas e tal, então ela tem alguma avaliação de pares, mas livros de editoras boas, tá? Não predatórias ou pagas, e artigos em periódicos bons, bem, eles têm
um status de qualidade maior para a gente, porque ele foi mais processado. Eu escrevo uma dissertação, uma tese com um aluno meu, para publicar o artigo, a gente vai ter todo um trabalho ali de repensar aquela pesquisa que a gente fez e vamos ser submetidos a uma avaliação de colegas, e esses colegas dão um feedback muito importante. Então, lembrando que artigos e capítulos de livros ou livros em editoras boas têm uma qualidade muito boa, é uma fonte fantástica aí para vocês. Eu vou colocar aqui, Gisele, tá? Eu tenho uns slides, tá? Mas eu posso ir digitando também, mas vocês podem olhar. Então, eu gosto de alguém, eu vou lá no ResearchGate, vocês têm que criar um perfil, mas esses 2 lugares vocês acham uma pessoa que vocês gostam, e aí vê se essa pessoa tem um perfil lá, ela coloca os projetos que ela está desenvolvendo, os artigos que ela está desenvolvendo e tudo. E aí você pode ver quem segue ela e seguir essas coisas que vocês sabem fazer melhor que eu sou meio devagar com redes sociais, tá bom? Mas essa aí eu tenho, porque tem uns caras que eu gosto muito, eu quero seguir eles sim, tá? Então, essas eu tenho. Então, gente, lembrando, vocês têm esse universo, eu vou querer conversar, eu já estava no seguinte, eu vou querer conversar com vocês um pouquinho, né, sobre esse universo, eu recomendo muito para vocês darem uma olhada nessas redes sociais, uma vez que vocês identifiquem autores importantes, né, da área, e a partir desses autores você consegue ver gente que segue, ver toda essa rede e ampliar, né, seu conhecimento sobre a produção, né, isso é muito legal, porque você, de certa forma, partindo de autores que têm um reconhecimento do campo, você garante um pouco a qualidade dos trabalhos, né? Porque são pessoas que vão estar preocupadas ali com essa qualidade. E acho que isso que é o mais importante, gente. Isso aqui é uma construção do grupo. Vocês estão entrando nesse grupo, né? Então, é muito importante essa preocupação de fazer o melhor possível, realmente estar afim de contribuir, né? Então, a gente quer fazer uma coisa boa, de qualidade, que a gente criou, né? Isso é muito legal. Então, autores que têm reconhecimento, eles são pessoas que ganharam esse reconhecimento com um trabalho duro, um trabalho de qualidade, a gente tem respeito, né? São realmente exemplos para a gente, esses grandes autores, tá? Então, aqui eu vou pular um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho desse levantamento bibliográfico, então, em bases de dados, tá? Principalmente aqui. Então, como vocês falam, vocês começam mais, em geral, acabam umas 18 horas, né? Eu vou avançar provavelmente um pouquinho, mas eu vou tentar dar um panorama geral aqui para vocês, e a gente para umas perguntas, depois eu tenho outros slides preparados que, conforme as perguntas, eu trago para vocês, tá bom? É bom que vocês estão colocando aqui as dúvidas, né? Ou comentários, ou conhecimentos aí que vocês têm da trajetória de vocês, porque aí a gente vai conversando já durante, eu dou umas paradas aqui, tá? Mas se alguém quiser que dê uma parada para abrir o microfone, bota aí, tá bom? Então, vamos dizer assim, que tem 2 pontos bem difíceis aí no levantamento bibliográfico, tá? Um primeiro ponto difícil é você fazer essa coisa de que palavras-chave eu vou usar, né? Então, existem em alguns lugares, eu vou mostrar para vocês aqui, tem uma base que chama ERIC, ela tem um tesaurus. O tesaurus, ele sugere algumas palavras-chave, né? Então, pensar em quais são essas palavras-chave que você vai usar para busca é um desafio, né? E o que a gente faz? A gente faz várias tentativas, a gente levanta várias palavras-chave e vai vendo o que a gente acha, o que a gente encontra, né? Claro, se tiver jeito de eu receber o e-mail de vocês, eu compartilho, tá bom? Não tem problema, a Joelma está pedindo aqui para compartilhar os slides. Vocês vão ver que tá bagunçado aqui, depois desses slides aqui, vai começar
bagunça aqui, mas eu compartilho com vocês, não tem problema, tá? Então, gente, a gente tem que pensar que palavra-chave eu vou usar. Vocês vão fazer umas tentativas e vai vendo o que aparece. Aparece coisa que eu estou procurando, tá aparecendo coisa nada a ver. Então, a gente vai ajeitando, né? O Tessauros dão ideias para a gente de palavras-chave, né? E a gente também pode olhar as palavras-chave de trabalhos que a gente gosta, né? Então, por exemplo, ó, esse trabalho tem tudo a ver com a minha pesquisa. Que palavra-chave que o autor usou? E eu posso tentar replicar uma busca com isso, tá? Eu não coloquei aqui, mas outra coisa que eu vou falar muito aqui é onde que eu procuro. Então, a gente vai daqui a pouco passar a conversar sobre isso. Onde que eu procuro esses artigos? Conforme onde você procurar, então, vamos dizer assim, o que a Danusa acha meio não faça isso, né? Só em caso de desespero, que é não dar um Google no negócio e pronto, tá? Porque quando a gente dá um Google, aparece tudo quanto é coisa. Eu vou mostrar aqui umas sugestões alternativas, fora dar um Google no nosso browser normal, né? A gente tem o Google Escola, mas eu vou sugerir umas outras coisas aqui para vocês olharem, tá bom? Então, eu tenho que pensar nessas palavras-chave, pensar onde que eu vou procurar, e depois vocês vão ver. Às vezes, a gente acha coisa pra caramba, né? Então, quando a gente acha coisa pra caramba, a gente vai repensar, talvez, as palavras-chave, mas também a gente vai ter que passar por um processo que é ler os títulos e ler os resumos, tá? Aí já fica uma lição para vocês, quando vocês forem publicar as pesquisas de vocês, tá, gente? Prestem muita atenção no título e no resumo. A gente vai achar, às vezes, eu trabalho com argumentação. Se eu fizer uma busca muito aberta, argumentação e educação em ciências, eu vou ter, sei lá, não sei quantos mil achados, né? Mesmo que eu fizer nos últimos 3 anos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar os títulos, vou olhando os títulos. Às vezes tem um título mais interessante, eu vou ver o resumo, mas, né, eu vou olhando os títulos. Eu olho também muito o periódico em que ele está, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas essa seleção de trabalhos também é um momento difícil aí para vocês, tá? Só já avisando que tem muita coisa legal. Por que a gente faz esse levantamento bibliográfico aberto, né? Então, eu falei para vocês do ResearchGate, do academia.edu. Ali, a forma como eu circulo nessas redes sociais é mais quando eu sei uma pessoa. Agora, o que acontece? Estão surgindo ideias a todo momento. Tem pessoas legais que eu não vou conhecer, né? Como eu conheço pessoas legais? Pelos artigos dela. Então, é quase um círculo vicioso aí, porque a gente precisa fazer essas buscas abertas, gente. Então, eu preciso acompanhar os periódicos da minha área para ver o que tem de novo, e eu também preciso fazer esses levantamentos amplos para eu também acompanhar coisas que são novas, que às vezes não estão no periódico que eu dou conta de ler, né? Todo mês e etc. Tá bom? Porque tem muita coisa surgindo, muitos periódicos aí nas áreas todas, tá? Aí, gente, eu coloquei aqui, né, a nossa dúvida. A gente está procurando bons periódicos, eu até acho que eu poderia refrasear isso aí, reelaborar, dizer bons periódicos, bons artigos, né? Como é que eu sei que uma coisa é boa, né? Então, já dei a dica dos autores e das instituições, né? Claro que sem preconceito, mas a gente sabe que tem algumas instituições, então, vou fazer uma autopropaganda, né? De modo geral, as instituições públicas de ensino superior têm uma qualidade de pesquisa superior. Por quê? Porque a gente tem, isso é contemplado no nosso perfil de contratação, a gente faz parte do nosso trabalho, faz parte da nossa carreira fazer pesquisa. Então, a pesquisa de uma pessoa que está numa instituição pública, você tem uma garantia de qualidade, mas são muitas pessoas ainda. Então, como é que eu vou ver quais são as melhores e tal, né? Então, conhecer um pouco do currículo de pesquisador é um caminho, tal, mas, como eu estava dizendo, a gente tem outros sistemas aí para ajudar vocês. Então, a gente vai se preocupar com essa qualidade de periódico e de artigo, por quê, gente? É muito importante que vocês entendam, acho que muitos de vocês já sabem, né? A primeira coisa que eu já falei, a importância da revisão de pares para garantir a qualidade dos artigos. Então, todo mundo, qualquer pesquisador,
né, que existe na face da Terra, e, assim, melhora o trabalho dele e garante a qualidade do trabalho dele só a partir do diálogo com outros pesquisadores. Então, vem um pesquisador, olha o meu trabalho e me diz, melhora isso aqui, Danusa. Não ficou claro. Em geral, ele não sabe quem eu sou, porque a gente faz avaliação cega, né? Mas ele vai falar, não, isso aqui não está claro, isso aqui. Então, essa revisão dos pares é importante. Essa revisão dos pares faz o que com o meu trabalho? Ela pode atrasar a publicação, a socialização. Por quê? Porque até o editor pegar aquele artigo, mandar para a pessoa ter tempo de dar um feedback e eu incorporar, às vezes, como eu disse, vai passar 6 meses até esse processo, 6 meses, 1 ano, até na nossa área aqui. Então, é importante a gente saber que tem uma certa morosidade nesse processo, mas é uma coisa importante. Então, se você achar um periódico lá, a gente faz avaliação de periódico, sabe, que a pessoa fala assim, tem um lugarzinho ali no artigo, fala assim, submetido no dia 11 de janeiro de 2021, aceito para publicação no dia 18 de janeiro de 2021. Você já fala, opa, esse periódico aqui é meio apressadinho. Porque como é que em uma semana alguém recebeu esse artigo, leu ele, fez crítica para melhorar e a pessoa incorporou essa crítica? Acende a luzinha vermelha. Esse periódico pode ter problemas, tá bom? Quando a gente quer uma revisão de pares mais dinâmica, a gente tem a revisão por pares aberta, aí é outra história que eu posso contar para vocês, mal e mal, que eu não estou muito familiarizada, mas que ocorre em plataformas voltadas para essa revisão. Mas num periódico, se essa revisão de pares foi muito rápida, desconfiem, não foi feita ou foi feita de uma forma apressada. Né? A gente quer, por exemplo, assim, eu vou pedir para minha mãe fazer uma revisão do meu artigo. O que minha mãe vai falar do meu artigo? Vai falar que ele é lindo, que, como você é maravilhosa. Então, a gente também precisa de uma revisão de pares que não tenha endogenia, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Quem que eu convido para revisar meu artigo? O editor vai cuidar para que uma pessoa que não te conhece, mas que trabalha com a mesma coisa, com uma outra perspectiva, vai olhar aquilo lá, né? Então, essa revisão de pares, gente, é um negócio complexo e super importante na academia, tá? De novo, aquela história, a gente tem que conversar, tem que se criticar, tem que duvidar um do outro, é assim que a gente cresce, tá? A outra coisa, então eu estou falando assim, esse papel importante dos editores, né? Então, o editor, ele medeia esse processo todo, escolhe quem que vai analisar, olha essas avaliações, vê as críticas, então é muito importante. A gente tem um caso aí, gente, que causou muita polêmica na semana passada, eu não sei se vocês acompanharam, de uma pesquisa que saiu num periódico que chama Nature Communications, né? Que eles acharam um resultado lá relacionado à orientação por mentoria, né? Mentoria por pesquisadoras, né? E eles tiraram uma conclusão bastante apressada ali sobre a questão de gênero e mentoria. Isso causou um grande rebuliço, mas o que eu, por exemplo, eu fiz? Eu fui ver essa revista, que é a Nature Communication, ela estava fazendo uma publicação que, para mim, cai no campo das ciências sociais, e ela não tem um editor disso, ela só tem editores que são físicos, etc. Então, você tem aí um problema desse periódico não ter uma estrutura qualificada para, a meu ver, tramitar e tomar decisões sobre o artigo, né? Porque se você não tem conhecimento da área, o que você vai falar daquela área, né? Então, a gente vai vendo aí que são problemas que a gente tenta resolver, eu tenho certeza que eles vão conduzir esse processo, né, de uma forma adequada e tal, mas a gente vai vendo que tem muitos problemas aí, então, fiquem de olho no periódico que vocês estão usando. Também lembrar, gente, isso, vão surgir oportunidades para vocês, vamos dizer, a gente sabe que até algumas redes têm convênios com algumas revistas, né, que são revistas que cobram para a publicação. Então, no momento atual que a gente vive, a gente vai ter algumas revistas cobrando alguma taxa para
publicação por necessidade, mas tomem muito cuidado, tá? Porque muitos periódicos, eles vivem de dinheiro. Então, eles falam, deixa que eu publico, faça o teu trabalho, mas sem revisão de pares, sem nada, né? Então, tomem cuidado com que tipo de periódico você está lidando. Se são periódicos tradicionais, bem consolidados e respeitados na área que fazem uma boa revisão de pares ou não. Porque a qualidade do artigo depende dessa rede, tá, gente? Dessa rede. Do pesquisador que cria, dos autores, né? E dos pares que fazem a revisão e dos editores que medeiam isso. Então, muito cuidado ao escolher os periódicos. Né? Então, você faz uma busca no Google, vai mostrar tudo quanto é artigo, né? Então, toma cuidado lá. Tenta pegar de periódicos mais consolidados e mais reconhecidos, tá? Então, ai, gente, tô avançando aqui, né? Tá tranquilo? Alguma ideia? Alguma pergunta? Gente, eu gosto de falar de como é os bastidores para vocês entenderem por que a gente toma o cuidado, tá? Não ficar só no mito, tem que tomar cuidado, não só aterrorizar vocês, mas para vocês entenderem que tem uma razão, tá? Fala, Edilene. Oi, professora. Então, os periódicos que são pagos, que geralmente se paga para a publicação, eles não têm digamos assim, uma valia, maior ou menor? Ó, eu quero só esclarecer para você. Vários periódicos são pagos e têm valia, tá? Mas você tem que tomar cuidado. Eu vou falar aqui de uma plataforma para vocês, que é a Cielo, tá? Que, por exemplo, é um jeito... Porque às vezes a gente vai pagar o acesso ao artigo, né? E alguns periódicos vão fazer o quê? Para você não ter que pagar o acesso, o leitor não ter que pagar o acesso ao artigo, eles publicam, o pesquisador dá um dinheiro para eles, e eles deixam o que a gente chama de open access, tá? Então, é um jeito de você fazer isso. Então, não é exatamente o fato de pagar em si, tá, Vildilene? Preste atenção em quem são os editores, tempo de tramitação, eu vou falar um pouquinho, existe qualificação e fator de impacto também, que são medidores dessa qualidade. Então, fique atenta a tudo, porque existem periódicos que são só pagou, passou. Tem alguns que são mesmo, tá? Então, quando você faz uma busca, você pode estar caindo num artigo que foi publicado nesse lugar, tá? Então, o fato de ser pago em si não é o problema. A gente tem o que a gente chama de periódicos predatórios. Então, por exemplo, hoje mesmo na minha caixa de e-mail tinha lá, olha, você pode publicar um capítulo com a gente num livro se você me pagar R$395. Eu não sei qual que é o processo que essa editora faz. Às vezes ela nem revisa o texto, tá? Não tem ninguém que olhou. Das editoras universitárias, se você quiser publicar um livro lá na editora da UFABC, vai ter um corpo editorial que vai ler o teu projeto, o seu livro, e vai fazer um parecer, né? Então, a gente tem coisas que é só pagou, levou. Então, para vocês tomarem cuidado com isso, tá? E tem também periódicos que não são necessariamente pagou, levou, mas são ruins também, desculpa eu dizer a palavra, porque eles não vão tomar o cuidado com o processo de revisão. Então, vou dar um exemplo, por que alguém faria isso? Eu tenho um programa de pós-graduação, eu preciso ter um periódico, eu sou de uma instituição privada, por exemplo, e eu já tenho dinheiro para manter o periódico, né? Então, dinheiro não é o problema. Mas eu quero qualificar melhor o meu programa, quero que o meu programa seja melhor avaliado. Então, eu crio um periódico lá com algumas características, mas não tomo os cuidados necessários, né? Então, são situações que acontecem. O que eu estou sugerindo para vocês, olhem, né? E eu vou ensinar, vou tentar explicar aqui para vocês. Olhem que periódico é esse, tá? Vocês logo vão ver, por exemplo, eu sei, e eu espero que meus alunos saibam,
quais são os periódicos mais reconhecidos na minha área. Isso a gente vai aprendendo, tá bom? E tem formas de saber isso, tem listas, eu vou mostrar aqui para vocês. Como que eu acho esses periódicos importantes da minha área, tá? Então, há formas de você ter uma lista deles. E aí, se aparecer alguma coisa que não está nessa lista, você vai checar, ver se essas coisas que eu falei para vocês estão ok. Tá bom? Entendi. E a gente sabe que tem editoras que publicam os artigos sem cobrar por isso, né? E tem um processo em relação a isso. Teria como a professora dar umas dicas aí para gente? Sobre publicação? Isso. Ó, isso aí, gente, eu acho que é uma outra conversa. Eu fico até com medo, porque eu já estou na 18.8. Eu vou fazer o seguinte, vou guardar essa pergunta e no final eu retomo ela. Eu posso dizer sim. Ok, ok, obrigada, viu? Porque você já está lá na frente, já está publicando. Estou gostando da animação do pessoal aqui. A gente ainda está aqui na confecção da pesquisa, mas muito legal. Porque às vezes vocês estão atuando em outros lugares, né, e fazendo pesquisa já, então essa questão da Vildilene é bem legal. Mas eu vou depois, tá, gente? Que eu já estou aqui falando pelos cotovelos. Então, gente, aqui eu botei um link, que se vocês derem um Google aí, né, dar uma busca na internet, Portal de Periódicos CAPES, vocês vão ver... tá. Suzy, eu tô... bom, avisa ela lá. Tudo bem. Então, é um lugar muito bom para vocês fazerem buscas. Atualmente, como a gente não está tendo vida presencial, né? Esse portal, ele é um pouco mais... Eu vou até parar aqui e mostrar para vocês um pouquinho... não era isso que eu queria. Tá. Eu parei? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela deles, tá? Peraí. Mas atualmente... Eu já esqueci até o que eu estava falando, gente. Me distraí aqui. Tá. Compartilhar aqui com vocês, tá? Então, o que eu estava falando, atualmente a gente tem um probleminha, tá, pessoal? O que é esse probleminha? A gente, normalmente, se vocês fossem a uma biblioteca de uma instituição pública, eu não conheço muito bem outras universidades, mas não públicas, né? Mas eu entendo que as grandes universidades, tipo na biblioteca da PUC, na biblioteca outras públicas, tipo Instituto Federal, vão ter, você presencialmente nos computadores das nossas bibliotecas, vocês teriam acesso a uma versão desse portal CAPES aqui que é mais avançada, tá? E traz mais opções do que as opções que vocês vão ter de casa, tá? Mas é bom vocês já conhecerem esse portal de periódicos, onde você vai encontrar várias coisas. Então, vocês podem procurar alguns periódicos específicos e achar os artigos, eles estão disponíveis em alguns casos. Vocês podem encontrar livros e também existem alguns livros que são gratuitos, né? Por exemplo, a gente que está na biblioteca, que eu tenho acesso à biblioteca da UFABC, e eu entro com o meu login da UFABC, eu tenho acesso a um acervo maior, mas vocês também vão ter alguns livros. E também vocês podem procurar o que a gente vai chamar aqui de bases, tá? O que é uma base, tá? A base é o quê? A base, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer um estudo, né? Então, existe uma base, por exemplo, que é a Cielo, que eu já falei para você. A Cielo, gente, deixa eu pegar aqui. Esqueci. Vocês estão vendo eu entrar na Cielo aqui?
Não, Não? Vocês estão na não minha... tô, Estou vendo não o tô portal vendo o de seu. periódicos ainda. Sim, Tá, tudo bem. Ah, agora apareceu o seu cursor. tá. É que eu não tá. E não aparece de jeito nenhum a minha... Acho que o meu negócio é meio devagarzinho, assim, ele não, não acompanha. Bom, mas vamos falando dessas bases, gente, é como que, vamos dizer, a gente junta um comitê aqui de pessoas, tá? Uma célula bem tradicional. E vai fazer uma avaliação de periódicos. Periodicamente, ela avalia, e ela tem os critérios que são públicos, né? E aí, você vai poder... ela faz uma seleção de periódicos qualificados para você, tá? Então, Apareceu aqui base já, que tá, você legal. clicou, né? Então, quando eu vejo lá bases, por exemplo, eu posso procurar uma famosa, né, que é a Web of Science, e aqui vocês vão ver se aparece aqui para mim. Então, estou fazendo uma busca. A Web of Science é uma base, é um conjunto de, de periódicos, não é... Ah, não quero, está devagar. Calma. Se ele foi para mim. Está gostando. Está gostando de mim hoje. Vamos lá. Ele está travando. Oh, não dá para fazer propaganda, né? Aí, a gente está fazendo a propaganda do negócio. Tá. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, gente. Eu vou sair rapidinho que eu vou entrar com o meu... Desculpa. Com o meu login poderoso aqui para vocês verem um pouquinho. Então, gente, o que essas bases vão fazer? Elas vão selecionar um conjunto de periódicos para vocês, tá? E aí, vocês sabem que um periódico que, por exemplo, está na Cielo, tá? Eu acho que até vou botar lá na Cielo, que aí vocês já têm uma ideia, e depois eu entro e mostro, se a gente tiver mais tempo, vocês veem um pouquinho disso aqui, tá? Mas essa base, ela vai selecionar periódicos que já são qualificados, e na Cielo eu sei que não pago, então estão livres, tá bom? Então, vocês podem... Ai, gente, perdi vocês. Vocês têm ali alguém que fez essa seleção, tá? Para vocês. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da Cielo. Espero que vocês estejam vendo agora. Tá? Eu estou aqui na Cielo. Então, a Cielo, o Brasil tem liderança nisso, né? Mas envolve periódicos de vários países, tal, né? E no Brasil, por exemplo, se eu quiser fazer uma busca, eu vou vir aqui e eu vou ver, por exemplo, periódicos, né? Todos os periódicos que tem aqui, eu sei que está pequenininho, né? Então, tem uma lista alfabética, eu consigo ver. Então, por exemplo, eu sei um periódico que é muito bem visto aqui, é da minha antiga casa, então vou mostrar, é Educação em Revista. Então, aqui eu consigo achar vários periódicos e tal, tá bom? Então, se eu vir aqui e fizer uma busca, aqui em cima, né, por assunto, né, então, por exemplo, eu quero, deixa eu ver se vai ser, corporeidade, é assim que vocês falam, alguém colocou aqui, eu não sei se o meu... eu vou ver, então, aqui eu tenho algumas coisas relacionadas a corporeidade, corpus, corporificação, não sei o que seria mais importante ali para a pessoa, e eu posso fazer uma busca e ele vai me listar vários artigos aqui. E eu sei que esses artigos estão em periódicos que passaram por um processo de avaliação que garante aqueles problemas que eu falei para vocês antes, tá? Para a gente não ir avançando aqui muito, eu vou mostrar para vocês. E depois, se der tempo, a gente visita umas outras bases, né? Mas, então, a vantagem de você olhar as bases, gente, é justamente que as bases já fizeram uma seleção prévia
para evitar que coisas muito nada a ver aparecessem. Então, essa é a diferença, por exemplo, de eu entrar no meu browser e fazer uma busca aberta ali, como se eu estivesse buscando receita da torta de frango que eu tenho que fazer hoje à noite, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, as bases já seleciono. Eu vou voltar para a minha apresentação, para a gente ir fechando aqui, porque eu já estou entrando demais no meu tempo, tá? Então, e eu posso trazer os exemplos depois. Então, eu recomendo que vocês entrem nesse portal de periódicos, vocês podem encontrar algumas bases, algumas buscas bem interessantes, né? Eu recomendo, por exemplo, na área de educação, eu uso muito essas 3 bases, eu gosto delas, tá? Que é a Cielo, a Web of Science e a ERIC, que é do departamento, tipo do Ministério da Educação norte-americano, que é uma base muito antiga também, muito tradicional, que não é influenciada por questões de certas pessoas que não gostam tanto de educação, né, que existem em todo o planeta. Mas, então, vocês podem encontrar nessas bases, a Cielo é tudo de acesso livre, Web of Science, alguns artigos você vai ter que ter um curso, mas eu recomendo vocês, quando voltar ao presencial, como eu disse, vão às bibliotecas. Nas bibliotecas vocês têm acesso a esses artigos e podem ter acesso a mais artigos de forma livre e a própria base de dados, que você não pode usar sem pagar, tá? Então, a gente paga para Professora. A Eric também tem acesso livre. Fala aí. Oi, Elaine. Elaine, então, quando eu voltar ao presencial, eu posso ir na UFABC, entrar lá e usar essas bibliotecas? Eu tenho esse acesso? Tem. Ah, tá. As Só chegar lá, gente, falar são que eu quero ir na públicas. biblioteca fazer uma pesquisa. Isso. Você pode usar os beleza. livros que estão na biblioteca, você não vai poder retirar. E também você usa os computadores. Quando você acessa um computador de dentro da UFABC, você tem acesso a algumas coisas no portal Periódicos CAPES que você não tem de casa. Eu tenho, porque eu tenho um login. Quando vocês entrarem nas universidades que vocês estão aí batalhando para entrar, vocês também vão conseguir fazer de casa. Mas enquanto a gente não entra, vocês podem ir às nossas bibliotecas e ter esse acesso que é mais privilegiado. Agora, o portal CAPES, ele tem coisas de graça lá, tá? Vocês têm que explorar um pouco ali para achar, mas tem coisas também vocês já podem ir usando e conhecendo, tá? Mas tem menos coisa. Quando você vai lá na nossa biblioteca, você baixa os artigos, vê as coisas na íntegra, tá? Eu recomendo que vocês façam isso. Eu imagino que várias instituições no ABC, lá na grande ABC, tem isso aí, ficar de olho nas bibliotecas, tá? E certamente bibliotecas em São Paulo também, outras tem, né? Estou falando mais da região daí, tá? Então, a USP então vão, gente, biblioteca é a melhor coisa do mundo, tá? E hoje em dia, você leva o seu pendrive e baixa umas coisas lá também, né? Ou leva o seu celular, não sei se vocês conhecem, tem aqueles aplicativos para escanear no celular, né? Isso que eu ia perguntar, pode levar o pendrive, então, né? Legal. Recomendo muito isso aqui, ó. Bota no celular para xerocar, você copia tudo, tá? Isso aí, não pode fazer propaganda assim, né? Fica só no chat, mas eu recomendo que a gente, quando quer tirar umas fotinhas, tá? Ai, gente, estou muito atrasada aqui, estou seguindo vocês. Peraí, só um pouquinho. Então, essa coisa, eu recomendo que vocês estejam de olho nessas bases, porque elas vão selecionar bons periódicos para vocês, tá? Então, não pega de qualquer lugar, essas bases ajudam. Bom, eu ia contar umas histórias aqui, vamos pular, mas outra coisa que a gente não usa muito na educação, mas que é uma coisa legal de vocês conhecerem, é o fator de impacto, também é uma medida que a gente tem para ver quão boa é a revista. É importante estar atento que esse fator de impacto, eu não vou falar do cálculo dele, tá? Mas ele vai variar entre áreas. Eu peguei aqui um dado meio antigo,
tá? Mas, por exemplo, essa Review of Educational Research é uma revista super boa, ela tem um fator de impacto na educação, é a segunda maior impacto na educação naquela época, ela tinha um impacto de 5,235. Quando você pega, por exemplo, biologia molecular, biologia celular, olha como o impacto é maior, tá? Porque nessas áreas eles se citam mais, tá? Então é um processo diferente. Mas o fator de impacto dentro da própria área é uma coisa que vocês podem olhar. Mas como para você ter um fator de impacto você paga, não é uma medida muito boa na nossa área de educação, tá? Então, a gente também usa alguns outros referenciais, e um deles que eu recomendo vocês olharem, como eu estava dizendo, quer ver uma lista de periódicos? Dá uma busca aí, Qualiscaps, você vai entrar no Sucupira, que é a nossa plataforma de avaliação da pós-graduação, e lá você pode selecionar os periódicos da sua área que são mais bem qualificados, são mais bem avaliados, tá bom? É sempre bom usar mais de uma avaliação. Eu que sou velha, tem alguns que tem Qualizar que eu não gosto, né? A gente tem as nossas coisinhas. Mas é uma boa forma de você distinguir um periódico não tão bom de um periódico bom para quem está começando, tá bom? Então, é bom vocês saberem que por causa do qual eles captam mais artigos, infelizmente é uma coisa meio ruim, mas triste, mas são periódicos mais reconhecidos e tal. A gente, atualmente, essa avaliação vai mudar, mas é bom vocês olharem, essa avaliação até ajuda a gente no momento, né? A gente tem 2 grandes estratos, que é o A e o B, né? E você vê esses numerinhos, por exemplo, A1 é o mais bem qualificado, né? A1 e A2 é bem qualificado, mas o A1 é mais qualificado que o A2, e depois B1, B2, B3, B4, B5, mas quem nem aparece nessa classificação, a gente tem que tomar cuidado com o que é publicado lá, tá? Eu lembro vocês, gente, sempre tenha exceções, né? Mas, para a gente que está entrando na área, esses são alguns parâmetros que ajudam a gente, tá? A olhar. Então, conhecer o qualis do periódico, né? Usar as bases e, se o periódico é internacional e tem um fator de impacto, olhar esse fator de impacto dele, tá, gente? Eu acho que o que eu tinha para falar ia girar mais em torno de eu explicar para vocês um pouquinho sobre essas bases e essa qualidade dos periódicos aí, né? Mas a gente pode partir aqui para umas perguntas mais práticas. Eu posso também mostrar para vocês como a gente faz essa busca lá no Sucupira. Posso acessar aqui a Sucupira e mostrar para vocês um pouquinho de como que a gente vê esses periódicos lá e tal. Bom, então, se vocês tiverem interesse. Mas o que eu queria falar com vocês é basicamente esses pontos centrais, que é o quê? Para que eu estou fazendo esse levantamento bibliográfico? Para eu dialogar com a minha área, para eu me inserir na conversa que já está rolando sobre o meu problema. Meu problema não tem que ser totalmente inédito, ao contrário, ele tem que conversar com as coisas que interessam o pessoal ali, né? O meu grupo que eu vou construir essa pesquisa. Depois, você tem várias fontes, né? Você pode seguir alguns pesquisadores mais renomados, você tem essas redes sociais, você pode acompanhar eles, acompanhar a produção deles, você tem uma série de livros e de periódicos. Sempre fiquem de olho no processo de editoração deles, né? Quem participa disso. E de olho na qualidade dos periódicos em que os artigos que vocês estão olhando são publicados, tá? Sempre, gente, a instituição das pessoas é uma coisa importante, né? Os programas de pós-graduação em que elas estão, os colegas que elas citam, são algumas ideias que eu tentei trazer para vocês, e nesses sites como esses que eu citei, vocês vão poder desenvolver essa busca inicial de vocês, né? Então, obrigada, gente. Eu vou deixar aberto aqui para perguntas e
Vou dar um tempinho aqui, tomar minha aguinha, abrir o Sucupira se alguém quiser ver, e depois vou conversar com a colega, a Veudilene, né?